Eu ainda estava gravando e editando o vídeo sobre a prisão do Queiroz quando outra notícia chegou chegando: a fuga para os Estados Unidos do então ministro Weintraub. Pra gente mostrar que essa fuga foi ilegal tanto pelo direito brasileiro quanto pelo direito americano, a gente vai precisar fazer uma explanaçãozinha um pouco mais técnica hoje. E no final dessa explanação vocês vão entender que tanto Weintraub quanto eventualmente o Bolsonaro, se a gente chegar à conclusão ou se a gente conseguir provar que ele teve um acordo ali para ajudar o Weintraub nessa brincadeira, ambos cometeram improbidade administrativa e isso incorreria, claro, em crime de responsabilidade e ambos estariam sujeitos ao processo de afastamento. Antes, aqueles recados básicos de sempre: se você não está inscrito, se inscreve no canal, também me acompanhe nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela, e se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, comente, interaja aí com a gente pra gente conseguir ganhar relevância dentro da rede. Eu quero começar o vídeo de hoje dizendo que eu sou servidor, do Ministério Público, trabalho numa promotoria de justiça e fui por quase 10 anos assessor jurídico de uma promotoria de proteção ao patrimônio público. Uma das coisas que eu mais me dediquei e mais trabalhei foi com improbidade administrativa, tanto na fase de investigação, dos inquéritos civis, ouvindo, buscando provas e tal, quanto depois na redação das ações civis públicas, contrarrazões, alegações finais, enfim, na parte jurídica dessas ações. Por isso, depois eu procurei fazer uma especialização em direito administrativo, que tinha a ver com a minha área, e na minha conclusão do curso de pós-graduação em direito administrativo eu tive que fazer um artigo. E nesse artigo eu defendi a tese de que o abuso do direito por parte do administrador público configuraria improbidade administrativa. O que é o abuso do direito? Basicamente, o abuso do direito é você usar uma norma jurídica ou uma finalidade de uma regra de direito com finalidades escusas, sabe, para outro fim que não o fim que aquela lei se destina. Esse princípio depois chegou a ser capitulado, chegou a ser transcrito, virou lei e está lá no artigo 187 do Código Civil. Eu vou ler ele aqui para você. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Bom, para ilustrar isso aqui mais fácil, eu vou pegar, por exemplo, um exemplo simples aqui. Você tem um muro que divide duas propriedades e o seu vizinho constrói ali, escora ali uma garagem nesse muro que não seria permitido pela legislação civil. Só que essa não permissão, ela só vai ser levada a cabo, de ser derrubado e tal, se você, o vizinho, se você, que é titular de um direito que foi infringido, procurar a justiça, ou tentar resolver com ele, pedindo para ele desmanchar aquele puxadinho que ele fez no muro. Mas você é amigo dele, de repente ele veio até perguntar para você se podia e você deixou autorizar, porque aquilo não te incomoda em nada. Então ele construiu aquilo, deixou lá, e vocês são amigos e tal, e de repente, sei lá, acontece uma treta, final do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras, você é palmeirense, ele é corintiano, o Corinthians é campeão, você fica com raiva, aí você chega e fala: olha, quero que você desmanche essa porcaria desse negócio que você fez aqui no meu muro. Tecnicamente, você tem o direito de pedir a demolição daquela obra que está encostada no muro de divisa do seu quintal com um dele. Só que você está usando de um direito com o objetivo de atingir uma outra pessoa. Você está manifestamente excedendo os limites da lei, tanto pela questão moral, social, quanto pelos bons costumes. Nesse sentido, a legislação brasileira e os princípios do direito dizem que você está agindo de uma maneira ilícita. E o que isso tem a ver com a administração? O caso da administração que eu usei, só para vocês entenderem, de improbidade, é assim: o prefeito, ou qualquer administrador público, um ministro, um governador, um presidente, ele tem uma série de prerrogativas de discricionariedade para atuar como governador, como prefeito e tal. Uma dessas discricionariedades, por exemplo, é você declarar uma área de utilidade pública, desafetar e depois desapropriar. Essa desapropriação, ela não pode ser contestada na justiça. O que você vai contestar, por exemplo, é o valor da indenização que você vai pagar. Mas essa discricionariedade de, por exemplo, poxa, essa área aqui é uma área pública importante, eu vou desafetar, vou desapropriar e vou construir alguma coisa ali para a comunidade. Isso é uma prerrogativa do prefeito que não pode ser questionada. Só que, como nós sabemos, e o Ded vive falando muito bem isso, todos os direitos eles encontram limites dentro da própria legislação. Se o administrador, por exemplo, usar essa prerrogativa manifestamente para, por exemplo, perseguir ou prejudicar um adversário político, ele estaria cometendo um abuso do direito, porque ele está usando um direito que ele tem
com uma finalidade que não é pública, ou seja, ele está se desviando da finalidade pública e está agindo também de uma forma pessoal. Então digamos, por exemplo, que um prefeito, isso é uma situação que a gente teve aqui num caso concreto, o prefeito sabe, por exemplo, que o adversário político dele, que vai ser o próximo candidato a prefeito, tem um imóvel e esse imóvel, esse adversário dele vai receber ou vai construir ali um grande empreendimento, vai trazer alguém de fora, sabe? Vai instalar ali alguma coisa muito importante. O prefeito, sabendo que esse seu adversário vai conseguir trazer, por exemplo, ali uma empresa grande, alguma coisa naquele terreno, que é um terreno fundamental, por exemplo, fica à beira da rodovia, com acesso, com essas coisas, ele vai e desapropria antes esse imóvel para dar outro fim qualquer, sabe? Só que esse outro fim qualquer não existia. O objetivo dele em desapropriar foi somente prejudicar a obra ou a construção ou o que ele estava vindo instalar ali naquele terreno para prejudicar esse prefeito, esse candidato, né, esse opositor ao prefeito. Nessa situação, nós temos um nítido abuso do direito, e esse abuso do direito, quando praticado por um administrador público, pode configurar uma improbidade administrativa, e foi isso que eu defendi naquele artigo. Afinal de contas, né, é improbidade administrativa você não respeitar os princípios constitucionais que regulamentam, né, que conduzem a administração pública, e são 5 os principais que estão na Constituição, e existem outros que não estão na Constituição, mas um deles é o da legalidade, né? O administrador ele precisa respeitar a legalidade, e quando você se desvia da finalidade pública, você está desrespeitando esse princípio da legalidade. E o outro princípio é o princípio da impessoalidade. E quando você age com o objetivo de prejudicar alguém, você está agindo de forma pessoal. Dito isso, eu acho que talvez já deve ter ficado claro qual é a linha de pensamento. O Weintraub, ele estava para ser exonerado, ou já tinha até sido anunciado que estava saindo do Ministério da Educação. Com isso, ele deixa de ser ministro, deixa de ter prerrogativas e facilidades que o cargo lhe propõe. Só que essa sua demissão só foi consolidada formalmente para o direito depois que ele já estava nos Estados Unidos. Ou seja, ele usou de uma prerrogativa, de um instrumento público que é o passaporte diplomático que os ministros de Estado têm, para entrar nos Estados Unidos sobre essa condição de ministro de Estado, sabendo que ele não ia ser mais ministro de Estado. Então ele usou uma prerrogativa, uma discricionariedade do seu cargo público para ir além, para abusar do direito que ele tem daquele passaporte que ele não teria mais, ele sabia que não teria mais, mas ele usou aquele resto de elemento que ele não deveria usar para entrar nos Estados Unidos. É uma situação muito parecida, por exemplo, é praticamente idêntica, da Dilma quando ela queria nomear lá, por exemplo, o Lula, manifestamente contrário ao quê? Ao direito, porque ela queria nomear ele para fazer com que ele conseguisse um foro privilegiado, né? Ele conseguisse a prerrogativa de foro por ser ministro de Estado. Naquela situação, a justiça o quê? Impediu essa nomeação, né? Acho que foi até o Gilmar Mendes que deu a liminar. Por quê? Porque aquilo era um nítido abuso do direito. Essa situação do Weintraub para o direito brasileiro, ela é idêntica. E ela sendo, no caso, uma improbidade, ou seja, ela sendo algo que atenta contra a finalidade que ofende o princípio da legalidade, e ela demonstrando um caráter, uma manifestação, né, um ato administrativo de natureza pessoal, que foi só se beneficiar com o uso desse passaporte para, de repente, sei lá, fugir, talvez fugir, é o que todo mundo se diz, né? Ele está com alguns processos aí que ele vai perder a prerrogativa de foro e pode vir a responder, então ele foi para os Estados Unidos usando-se de uma prerrogativa que ele não teria mais direito. Isso configura, então, improbidade administrativa. E se por acaso, como nós dissemos do presidente, ele soubesse dessa tentativa ou desse objetivo de sair do Brasil e entrar nos Estados Unidos com um passaporte diplomático, ainda mais com restrições, isso nós vamos falar adiante, que os Estados Unidos estavam impondo a quem vinha do Brasil, ele também agiu de forma a exacerbar, né, a exceder o direito brasileiro, então ele também usou o abuso do direito e também foi pessoal, ou seja, ele também feriu o princípio da impessoalidade. Então o Bolsonaro, nesse sentido, se ele só deixou para exonerar ele quando ele já estava nos Estados Unidos, ele também seria um coautor dessa improbidade administrativa e também poderia, né, então responder por um crime de responsabilidade. Porque o presidente, quando comete uma improbidade administrativa, ele responde por crime de responsabilidade. O ministro poderia responder diretamente, né, no STF ou
não sei certinho agora qual seria a atribuição, mas acredito que no STF, pela improbidade administrativa sem precisar ser julgado lá pelo Congresso. Eu acredito que nesse caso, se você chegar à conclusão de que os dois agiram juntos, essa atribuição passa a ser do Congresso Nacional, porque como os dois estão vinculados no mesmo ato, vai o presidente e os ministros de Estado respondem com ele lá no Congresso Nacional. Agora, para a gente ver essa situação lá nos Estados Unidos, nós precisaríamos abrir aqui alguns parênteses e trazer alguns outros conceitos um pouquinho diferentes. Lá nos Estados Unidos, o sistema jurídico deles, o regime jurídico deles, ele é diferente do nosso. Enquanto o nosso, que nós chamamos de civil law, ele foca mais nas normas escritas, né, como as leis, a Constituição escrita, a lei complementar, lei ordinária e tal. Lá nos Estados Unidos, assim como na Inglaterra, eles têm o common law, que significa um sistema jurídico que se baseia mais nos costumes e nos precedentes. Os precedentes são decisões jurídicas que elas criam uma espécie de vinculação para as decisões posteriores. Lá você não tem um grande complexo de leis como você tem no Brasil. Os casos chegam na justiça, os juízes pensam como eles vão decidir aquilo com base nos costumes e com base nesses costumes eles emitem uma decisão que passa a virar um precedente que passa a vincular as decisões posteriores. É por isso que lá nos Estados Unidos, os advogados, as pessoas que fazem a faculdade, eles têm um grande número de estudo de casos, porque esses casos geram os precedentes que vão virar modelos de julgamento, né? Ou seja, vão trazer as normas que eles vão precisar na sua atuação profissional futura. Enquanto no Brasil, né, nós estudamos o quê? Nós estudamos as leis. E como nós precisamos falar de precedentes e nós estamos falando de abuso do direito, nós podemos trazer aqui à baila um caso que é muito famoso nos Estados Unidos, é um caso que é estudado e é modelo de diversas decisões posteriores e de diversas obras jurídicas, que é o caso do Higgs versus Palmer. Esse caso ocorreu há mais de 100 anos atrás. Basicamente, esse caso é o seguinte: Elmer Palmer, ele era beneficiário de uma herança por testamento de seu avô. E ele acabou envenenando esse seu avô com medo de seu avô trocar o testamento e tirar ele, né, de principal beneficiado. Com a morte do avô, ele assassinou esse avô, ele passou a ser o quê? O principal beneficiário da herança dele. Só que os seus parentes mais próximos, né, os outros irmãos, os outros filhos do falecido avô dele, entraram na justiça o quê? Questionando para que ele não pudesse receber essa herança. Em primeira instância, como não havia legislação que proibisse, ou na verdade a legislação que tinha permitia, fazia ser direito dele aquela herança uma vez que estava no testamento e não houve nenhuma disposição contrária depois, ele tinha direito àquela herança. Inconformados, né, os parentes deles, os Higgs, eles apelaram e lá na corte, né, do estado de Nova York veio então esse grande precedente judicial que reformou essa decisão de uma maneira assim inédita, porque você tinha ali um hard case, que eles chamam, um caso duro. Um caso difícil nos Estados Unidos, são casos em que você precisa criar um precedente onde você não tem uma lei ou a lei ela é omissa, ou no caso de que você tem uma lei, mas essa lei está contrária ao que seria o senso de justiça, o que seria correto, né? Qual é a finalidade da justiça, a finalidade da lei. E ali eles decidiram que a lei sim tem uma finalidade social, que uma decisão não pode ser contrária à finalidade de todo o ordenamento jurídico. E ali eles decidiram o quê? Que ninguém poderia se valer da própria torpeza, sabe, da própria malandragem para conseguir burlar o direito e ganhar algo que ele não faria jus. Em outras palavras, ninguém poderia se beneficiar da própria fraude. Esse precedente nada mais é do que a mesma situação que nós falamos do abuso do direito. Ele mostra que as pessoas não podem se usar do direito ou usar artificiosamente do direito para você conseguir algo que você não teria direito. Bom, e o Weintraub nessa brincadeira? Eu não sei se a maioria das pessoas sabe, eu vou deixar aqui na tela, vou deixar também tudo isso que eu tô falando, esses casos, tudo isso vai estar sempre nas descrições aqui. Nós tivemos uma proclamação, a proclamação 9994 de 13 de março de 2020, né, que foi emitido pela Casa Branca, eu vou deixar ele linkado aqui também, que proíbe a entrada de pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. E isso, obviamente, graças à pandemia da Covid, então, e também, né, e o próprio texto fala sobre a situação do Brasil, como o Brasil é uma situação que está fora de controle, ele proibiria a entrada de pessoas que estiveram, tanto brasileiros, quanto pessoas que estiveram no Brasil
de entrar nos Estados Unidos. Essa pessoa teve 14 dias, os últimos 14 dias no Brasil, ela não poderia entrar lá. E o Weintraub, ele entraria nessa vedação. Ele não poderia entrar nos Estados Unidos sem passar por um processo de quarentena. Só que essa legislação, ela traz o quê? Alguns casos que ela não vai se aplicar, ou seja, algumas exceções, né? Como, por exemplo, se o cara é americano nato, se o cara, por exemplo, é das Forças Armadas e tal, estava em missão, e em uma dessas alíneas que eu tô colocando aqui na tela para vocês, ela fala que os oficiais de governo estrangeiro também se beneficiam dessa exceção. Ou seja, Weintraub se apropriou dessa condição que ele sabia que não teria mais apenas 2 dias depois para burlar uma regra norte-americana para entrar nos Estados Unidos. Ou seja, ele tem ali a mesma, a gente chama no direito de ratio descendente, né? Ratio descendente, que é a mesma razão da decisão, que, por exemplo, negou a herança a Elmer Palmer lá por ter matado o avô, é a mesma razão de decidir. Poderia, por exemplo, enquadrar o Weintraub e tirar o visto dele de entrada ou de permanência nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele abusou do direito. Isso sem contar que, eventualmente, talvez configuraria até algum tipo de crime. Aí eu não sei dizer, porque é uma legislação, né, estadual, não sei qual estado que ele entrou, se seria federal também, porque é uma questão mais complexa dos Estados Unidos, mas eventualmente ele poderia até ter cometido algum crime em ter fraudado essa entrada lá nos Estados Unidos e, né, poderia até, de repente, ter que responder por esse crime antes de ser deportado para o Brasil. Basicamente, o vídeo de hoje era sobre isso. Weintraub, ele não conseguiu burlar somente a legislação brasileira, ele conseguiu agir de má fé e burlar também a legislação americana. Acho que isso não vai significar grande coisa, porque o que nós mais temos no Brasil são irregularidades feitas pelos nossos ministros e pelo presidente da República. Já são uma série de crimes de responsabilidade que ele cometeu e não deu nada. Então essa é só mais uma que vem aqui a somar e para mostrar para vocês como o direito sabe ser ardiloso também, quer dizer, as pessoas sabem ser ardilosas às vezes para usar um próprio direito que elas poderiam ter em algumas situações. Então acho que é isso, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho mais longo hoje. Se você gostou aí, deixe seu like, se você não gostou, deixe seu dislike. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.